Olá, amados ouvintes, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor. Eu me chamo Evai Silva e hoje nós vamos meditar no texto do livro de Atos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 41. Mas antes de qualquer coisa, vamos estar fazendo uma oração inicial, entregando as nossas vidas ao Senhor Deus. Santo Deus e Eterno Pai, quero neste momento, Pai, me render aos Teus pés e consagrar toda a minha vida a Ti. Que Tu possa, Senhor, ser glorificado através desse estudo. Peço que o Senhor prepare o coração dos ouvintes, Pai, para ouvir essa palavra, bem como te pedir que o Senhor venha me usar como um canal de bênção para falar as Tuas verdades a este povo. Então, assim, meu Deus, eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, vamos à leitura do texto, não é? Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Meus queridos, vamos agora meditar nesses poucos versos que nós acabamos de ler, já imensamente agradecidos por agora nós do Temor e Temor, estarmos agora também no YouTube. Então que os amados já possam estar compartilhando, já enviando este devocional aos seus familiares, aos seus amigos que precisam ouvir a palavra do Senhor, para que eles possam desfrutar daquilo que a palavra tem a nos falar hoje. Então vamos lá, né? No verso 37, nós temos o seguinte: Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, o que faremos? Amados, nesses poucos versos nós temos a essência do que a pregação verdadeira. A pregação nada mais é do que a obra mais elevada, mais gloriosa e a tarefa mais urgente da igreja cristã nos dias atuais. Então, quando eu estou falando de pregação, a gente fala da pregação autêntica, fiel à palavra de Deus. Infelizmente, hoje em dia, nós vivemos em uma época onde a pregação fiel da palavra ela vem sendo desafiada, confrontada por um sentimentalismo barato, por um relativismo, por um pragmatismo. Ou seja, a pregação ela entrou em declínio e à medida que isso vai acontecendo, elementos estranhos vão sendo inseridos no culto e na vida da igreja, elementos esses que vão tomando a primazia da pregação. Mas a pregação, nós temos que entender que é a tarefa primeira da igreja, pregar a palavra de Deus. O que temos visto hoje são um foco nos milagres, nas bênçãos, nas prosperidades. Pouco a pouco, esta pregação que segue os moldes e os modelos de Cristo, e essa pregação de Pedro aqui, ela vai desvanecendo, ela vai desaparecendo. Aquela pregação genuína vai ficando para trás e vai sendo sufocada por um mar de relativismo, por um mar de sentimentalismo barato, onde só se prega o homem, onde só se amacia o ego do homem. Mas o Senhor Deus, ele diz em Isaías 45, verso 22, olhai para mim e sereis salvos. Isso é a essência da pregação, olhar para Deus, olhar para Cristo. O evangelicalismo atual ele tem olhado não mais para Deus, mas para supostos milagres, para bens materiais. A nossa geração ela está repetindo os mesmos erros dos antepassados. Eles estão tirando os olhos de Jesus e fixando em qualquer outra coisa. E como eu já falei no texto de hoje, nós temos o exemplo do que é a verdadeira pregação do Evangelho. E também qual é o resultado de quando se prega o verdadeiro evangelho. Pedro, ele prega Cristo crucificado, como Paulo nos diz, ressurreto. Ele diz,
homens de Israel, ouve estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis, a este, entregado pelo determinado conselho de presciência de Deus, tomando vós pelas mãos perversas o crucificastes e o matastes, quem Deus levantou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Esse Cristo que Pedro prega aqui em Atos 2, do verso 22 ao verso 24, esse que nem a morte pode segurar, ou pôde segurar. E quando Pedro prega esse Cristo, prega de forma genuína, a reação do povo só foi uma. O texto vai nos dizer que eles ficaram compungidos, ou seja, convictos de seus pecados, se viram desesperados porque eles haviam matado o Messias, o Rei dos Reis, aquele que era verdadeiramente Deus, e eles dizem: e agora o que faremos? O que faremos? E essa reação é fruto do que Pedro prega, do que Pedro diz. Pedro não usa de rodeios, ele não usa de firulas, ele não amacia o ego deles, ele simplesmente diz: arrependam-se. O sermão do apóstolo fere a alma deles. Agora eles não podem mais suportar o peso dos seus pecados. Eles estavam sendo esmagados e a condenação para eles era certa. E o que estes homens poderiam fazer, meus queridos? O que eles podem fazer para se ver livre do pecado por eles mesmos? O que nós podemos fazer para nos vermos livres dos nossos pecados por nós mesmos? Nós não podemos fazer nada. Mas Pedro, no verso 38, ele nos dá a resposta. Ele diz: arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, ou seja, creiam em Cristo para que sejam perdoados os vossos pecados, para que recebam o dom do Espírito Santo, ou seja, na conversão recebemos o dom do Espírito Santo. Pedro ele foi direto ao ponto. Ele falou o que eles precisavam ouvir. Ele confrontou o povo com seus próprios pecados, com o próprio pecado do povo. Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que a pregação ela precisa ser direta e confrontadora. Ela precisa gerar uma agonia, um arrependimento. Pedro, aqui munido pela unção do Espírito Santo, faz aquele povo agonizar por causa dos seus pecados. Ele deu a palavra do Senhor pura e simples, e através dessa palavra veio a convicção de pecado. Quão pouco disso nós temos nas prédicas atuais, nos sermões atuais. Esse tipo de pregação está em extinção nos púlpitos do evangelicalismo atual, das nossas igrejas atuais. As pregações de hoje em dia, elas mais fazem rir do que chorar pelos pecados, mais amaciam o ego do que confrontam o pecador, e ao invés de promover arrependimento, promove perseverança em pecar. Note que antes de falar de perdão, Pedro aponta a culpa deles. Antes de Pedro proclamar a cura, ele diz à multidão que ela estava doente. Antes de falar sobre redenção, ele fala sobre o pecado. Antes de falar da salvação, e mostra que sem Cristo eles estavam perdidos em seus pecados, que eles iriam para o inferno. Pedro, antes de pregar o evangelho, mostrou que a lei faria com eles. É isso que Hernandes Dias Lopes expõe tão maravilhosamente bem no seu comentário sobre Atos. Uma coisa que nós temos que entender: não há salvação sem arrependimento, sem crermos em Cristo Jesus verdadeiramente. Ninguém vai entrar no céu sem antes saber que é um pecador, ter a plena convicção disso, sem antes saber que somente Cristo pode perdoar os nossos pecados. Mas como é triste saber que esse tipo de pregação que promove o arrependimento genuíno está em declínio. Ela tem entrado em desuso, ela tem sido substituída por palestras motivacionais. Bradam os pregadores, ou melhor dizer, bradam os palestrantes: determine, tome posse, declare a sua bênção. Meus amados, que absurdo! Quem é o homem para dizer o que Deus pode fazer? Quem somos nós para dizer, para declarar alguma coisa, para mandar Deus fazer alguma coisa? É deprimente ver que a maior necessidade do homem, a necessidade crucial, que é a pregação do arrependimento, está sendo colocada em escanteio. Quão triste é ver que essa pregação está sendo deixada de lado. Eu tenho um conselho para mim:
A vocês que estão escutando, que pregam, para vocês que vão evangelizar, uma coisa eu digo para vocês: não hajam com ignorância. O que o homem mais precisa não é saber que ele é bom. O homem não precisa saber que nele tem o poder para ele ficar bom. Não, o que ele mais precisa saber é ser informado quanto à sua total miséria. O que ele mais precisa saber é que sem Jesus ele está perdido, ele está condenado e está indo a passos largos para o inferno. O seu papel, o meu papel como pregador é ser como Pedro, é ser como João Batista e dizer: arrependam-se. Digam: todos vocês pecaram e estão separados da glória de Deus, estão separados de Deus, são inimigos de Deus, portanto vocês precisam de Jesus para mediar essa relação, para fazer as pazes entre vocês e Deus. Arrependam-se e convertam-se a Ele. Meus queridos, no mundo jaz tudo que não presta, jaz o maligno, e nós precisamos ser salvos, as pessoas precisam ser salvas dessa geração maligna, dessa geração perversa. Pedro diz isso no verso 40. E ao dizer isso, ele está fazendo aqui um chamado público para todos os crentes. Ele está dizendo: vocês têm um compromisso com Deus. E esse compromisso implica que vocês são igreja. E como igreja devem proclamar o evangelho no meio dessa geração perversa. Salvar essas pessoas do meio dessa geração perversa. Nós temos um compromisso com aqueles que nos cercam, com a nossa comunidade. Se nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, se nós já fomos salvos por Cristo, nosso dever é ser sal da terra e luz do mundo. Nós como igreja temos que pregar, porque essa é a tarefa urgente da igreja cristã na atualidade, pregar a palavra. Não ação social ou qualquer outra coisa, mas a palavra. Por fim, no verso 41 nós temos a resposta, a reação de quando se prega verdadeiramente, quando se prega Cristo crucificado, quando se prega a palavra pura e fiel. E a resposta é surpreendente. O texto nos diz que quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas. O que eram apenas 120 discípulos ali naquele local se tornaram 3.120 almas agora convertidas a Cristo. Quando há poder na pregação, vidas serão salvas. A pregação de Pedro produziu frutos e frutos permanentes. E ele não precisou apelar exaustivamente para que a multidão aceitasse Jesus, porque ele sabia que não somos nós que precisamos aceitar a Cristo, mas sim Cristo, o Santo, que precisa nos aceitar e nos purificar dos nossos pecados. Que nós possamos colocar Cristo em cada vírgula dos nossos sermões, em cada palavra que proferimos. E certamente isso vai produzir frutos permanentes, frutos de arrependimento. Meus amados, pregar é isso. É apresentar Jesus aos pecadores. Pregar é apresentar o evangelho em sua totalidade. Então, meu amado, estude, ore, gaste tempo meditando nas escrituras, pois como diz o Martin Lloyd Jones, o doutor Martin Lloyd Jones, a pregação é a lógica pegando fogo, é a teologia em chamas, é raciocínio eloquente. Se consagre e pregue Cristo a esse mundo de pecadores perdidos, porque certamente no meio desse mundo há os eleitos do Senhor esperando por ouvir a palavra, esperando para olhar para Deus e serem salvos. Amém. Compartilhe esse devocional. Nós estamos no YouTube, no Spotify. Compartilhe para os seus familiares, para os seus amigos. Proclame as verdades eternas.